Olá, crianças! Vamos lá para mais uma aula de matemática. Essa é a nossa aula de número 9, é referente ao capítulo 13, tá certo? É a primeira parte do capítulo 13 que eu dividi em dois. Então, peguem o material de vocês, peguem marca-texto, peguem lápis, peguem todo o material necessário, ok? Como tema do nosso capítulo 13, nós temos medidas de comprimento, tempo e temperatura, página 30 do livro. E para a gente começar o conteúdo em si, nós vamos primeiro entender o que é uma grandeza, tá certo? Grandeza nada mais é do que tudo aquilo que pode ser medido. Tudo que pode ser medido pode ser uma distância, pode ser a capacidade de um balde para colocar água. Então, tudo que você possa medir é denominado de grandeza. Para fazer uma medição, é preciso comparar duas grandezas de mesma natureza e considerar uma delas como a unidade de medida, certo? O ato de medir consiste em comparar uma grandeza com a unidade de medida escolhida e determinar quantas vezes a grandeza que está sendo medida contém a unidade escolhida. Olha só. Alguns exemplos de grandeza são coisas que você já conhece, que é o comprimento, a massa, a velocidade, tempo, temperatura, capacidade, área e volume. Isso são exemplos de grandezas, certo? Observe aqui a comparação feita. Considere o U como unidade de medida. Aqui eu vou dizer que o U é uma unidade de medida. Do mesmo jeito que eu posso dizer que vocês são acostumados, o metro, o grama, o grau Celsius, que é a unidade de medida de temperatura. Aqui a minha unidade de medida vai ser o U, certo? Considerando o U como unidade de medida, é possível determinar a medida do segmento de reta AB. Aqui eu tenho um segmento, né? Segmento de reta, que é o AB, e eu digo que essa distância do ponto A até esse primeiro tracinho, ele mede U. U é minha unidade de medida, certo? Assim, verifica-se que o segmento AB ele contém 5 unidades de medida, porque se de A até esse tracinho é U, ele representa U, então eu divido o meu segmento em espaços de um mesmo tamanho. E eu vou ver que aqui dentro, entre a distância A e B, vão caber 5 espaços desses. Então, o meu tamanho de A a B representa 5U, certo? 5 unidades de medida. Conclui-se, então, que a medida AB do segmento AB é 5U, que indicamos assim, medida do segmento AB, o tracinho em cima das letras AB significa segmento de reta, é igual a 5U. De modo semelhante, também é possível medir objetos, distâncias, entre outros, né? Outros exemplos. Lá no final do século XVIII, com o intuito de padronizar as medidas, foi criado na França o sistema métrico decimal. E esse sistema ele estabelecia 3 unidades de medida padrão, que era o centímetro, o grama e o segundo, de medida de comprimento, de massa e de tempo, certo? Esse sistema foi adotado em grande parte do mundo, facilitando as relações comerciais entre os povos. Já no século XX, esses padrões foram revisados e em 1960 foi criado o SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, que passou a considerar o metro, o quilograma e o segundo como as unidades de medida padrão. De comprimento, o metro, de massa, o quilograma e o segundo de tempo, certo? Respectivamente. Olha só, algumas observações sobre as unidades de medida. Normalmente, ao falar de massa, usamos a palavra quilo, né? A gente diz 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, que é uma forma abreviada de quilograma e se refere exclusivamente à unidade de medida de massa. Eu não posso dizer, eu vou comprar 1 quilo de água. A água, a unidade de medida de água é a de capacidade, não tem nada a ver com a unidade de medida de massa, certo? Se bem que se eu quiser eu posso pesar a água, mas a gente não compra água por quilo, não é verdade? A palavra grama, quando significa unidade de massa, quando a gente está trabalhando como unidade de massa, a gente fala o grama, é masculino. A grama é o capim lá, que a vaca come, não tem o gramadozinho. Então, toda vez que for falar em unidade de medida, a gente sempre diz o grama.
E embora seja comum usar a palavra peso, que eu sempre digo quando eu falo, você pesa quantos quilos? Eu sempre digo assim, né, que é entre aspas. Se mede algo em quilogramas. A grandeza que se mede em quilogramas é a massa e não o peso, viu? Massa e peso são diferentes, porque o peso é a força gravitacional que age sobre os corpos, ou seja, é a força da gravidade sobre os corpos, sobre as pessoas, sobre os objetos. Isso é o que a gente chama de peso, é a força que a gravidade impõe sobre o corpo, os corpos no geral. Quando você vai medir, você tem que dizer que vai medir a massa, qual é a sua massa corporal e não o seu peso, certo? Peso é força gravitacional, ok? Olha a diferença. No cotidiano, é comum medir os ingredientes de uma receita culinária usando um copo medidor. O pai de Joana, esse aqui é um copo medidor, certo? O pai de Joana resolveu fazer uma receita de bolo de laranja, usando um copo medidor igual da imagem a seguir, no qual os valores da esquerda foram utilizados para medir em gramas a quantidade de farinha. E os da direita, aqui foi usado a quantidade de farinha. E os da direita, em gramas, a quantidade de açúcar. Desse lado, farinha, ele tomou como referência essas medidas. E desse lado, açúcar. Ele tomou como referência essas medidas aqui. Aí vocês podem dizer, mas professora, se ele está medindo gramas, por que as unidades de medidas estão diferentes? Porque ele usa um lado para medir a farinha e o outro lado para medir o açúcar. Vocês vão saber daqui a pouco. Página 32. Suponha que, para fazer a receita, o pai de Joana queira colocar a mesma quantidade de farinha e de açúcar na massa. Usando esse copo, é possível fazer uma mistura com 200 gramas de farinha e 200 gramas de açúcar, ou ainda fazer uma mistura com 2 xícaras de farinhas e 2 xícaras de açúcar. Você acha que as duas misturas terão a mesma proporção de açúcar e de farinha? Por quê? Se você colocar misturado farinha e açúcar no mesmo recipiente, você vai conseguir marcar os 200 gramas dele misturado. Olha a diferença que ele usou, o lado da farinha e o lado do açúcar. Ou se você colocar misturado 2 xícaras de farinha e 2 xícaras de açúcar, você vai conseguir medir os dois na mesma proporção? Sim ou não e por quê? Em cada caso, as misturas terão a proporção de 1 para 1, quando analisadas sob o ponto de vista de uma grandeza, e uma proporção distinta quando analisadas sob o ponto de vista de outra grandeza. O que é que isso quer dizer? Quando eu digo de 1 para 1, é 1 xícara de farinha para 1 xícara de açúcar, certo? Assim, se misturarmos 2 xícaras de açúcar com 2 xícaras de farinha, a proporção do volume será de 1 para 1. O volume que a xícara de açúcar e a xícara de farinha vão ter, certo? Mas as massas serão diferentes. Entretanto, se misturarmos 200 gramas de cada, a proporção da massa será de 1 para 1, mas os volumes serão distintos também, porque a quantidade de 200 gramas, eu estou falando de volume, é a mesma coisa você disser assim, que muitos de vocês já disseram comigo, professor, o que pesa mais, 1 quilo de ferro ou 1 quilo de algodão? Se é 1 quilo cada um, vai ser a mesma coisa. O que é a diferença? É o volume. 1 quilo de ferro, você pode pegar uma barrinha desse tamanho e já dá 1 quilo. Já para dar 1 quilo de algodão, imagina a quantidades de algodão que você vai precisar para dar o mesmo quilo, entendeu? Do mesmo jeito é a questão do volume da farinha e do açúcar. Eles têm volumes diferentes. Por isso que o traço do medidor da parte da farinha é diferente dos traços de medidores da parte do açúcar, porque os volumes são diferentes, entenderam? Explique com suas palavras por que a linha que indica a quantidade de 200 gramas de açúcar fica abaixo, acabei de responder, da linha que indica os 200 gramas de farinha, né? Os 200 gramas de farinha está acima e os 200 gramas de açúcar está abaixo. Isso acontece porque 200 gramas de açúcar ocupam menos espaço que 200 gramas de farinha. Em linguagem coloquial, pode-se dizer que o açúcar é mais pesado que a farinha.
Mas a resposta cientificamente correta é dizer que o açúcar é mais denso, ou seja, o açúcar ele vai ocupar menos espaço, a mesma massa, né, os mesmos 200 gramas, ele vai ocupar menos espaço por ser mais denso, mais, na linguagem de vocês, pesado do que a farinha. É a mesma coisa da barra de ferro e do algodão. Já pensou um copo medidor para medir 1 quilo de barra de ferro e 1 quilo de algodão, o tamanho que deveria ser esse copo medidor, e a diferença que seria do quilo de ferro, o tracinho, para o quilo de algodão? Agora vocês vão fazer aquela famosa pausa, certo? Faz a pausa, aí respondam aí a página 59. Só volta comigo quando terminar de responder a atividade, tá certo? Vamos agora estudar um pouco sobre medidas de comprimento, lá na nossa página 60, viu? Medidas de comprimento, famoso metro, né? Olha só. A unidade de medida de comprimento mais antiga de que se tem registro surgiu no Egito, há cerca de 2.700 anos. Ela era chamada de cúbito. Olha só, o cúbito é a distância que corresponde aqui ao cotovelo até o dedo aqui da mão, do braço esticado. Então, a distância do cotovelo até a ponta do dedo é o que a gente chama, que era antigamente a medida do cúbito, que é equivalente a mais ou menos meio metro. Daqui até aqui tem, em média, de um braço adulto, meio metro, certo? Também havia a jarda. A jarda, distância da ponta do nariz até o polegar. O braço estendido também é a distância que vai do nariz ao polegar, o que era chamado de jarda. Padrão de comprimento usado na Inglaterra medieval durante o século XII, que correspondia à distância entre o nariz e o polegar do braço estendido do rei Henrique I. Após a criação do sistema internacional, o metro passou a ser adotado como unidade de medida padrão de comprimento. E atualmente a jarda ainda é adotada nas partidas de futebol americano, viu? Além das unidades de medida que compõem o sistema métrico decimal, existem outras como a polegada, o pé e a milha, que são utilizadas em países de língua inglesa. Observe a equivalência de algumas dessas unidades de medida com centímetro. Olha só, uma polegada, que é a distância aqui, ó, de polegar até essa primeira falangezinha, ela tem mais ou menos 2,54 centímetros. Já o pé, ó, o tamanho de um pé adulto, é 30,48. A jarda tem 91,44 aproximadamente. E a milha terrestre, é 1.609 metros. Certo? Se você observar aqui, você vai ver que um pé, ele é aproximadamente 12 polegadas. O tamanho de 12 polegadas é o que corresponde a um pé. E uma jarda corresponde a aproximadamente 3 pés, ok? Utilizando seus conhecimentos sobre medidas de comprimento, observe as imagens a seguir e responda as questões, ok? Olha, nós temos aí duas imagens. Um prédio que mede aqui, ó, 10 por 5. E aqui nós temos uma placa que está marcando o quilômetro 383. As medidas indicadas nas imagens são medidas de comprimento. O que está sendo medido em cada uma? O que a gente consegue medir aqui, nessa primeira imagem, e o que está sendo medido nessa placa? Olha só, se vocês observarem, na imagem da casa está sendo medido o quê? O comprimento de suas paredes, né? A fachada principal e a lateral. Já aqui na foto dessa placa na estrada, a placa indica a distância desde o marco zero até esse ponto aqui. O marco zero é o ponto de partida que eles consideram para colocar essa placa, certo? Então, se aí é o sul, região sul, então, do marco zero lá da região sul até esse ponto aí, tá, marca 383 quilômetros. Qual é a unidade de medida utilizada em cada situação? Existe alguma relação entre as unidades? Qual é a unidade de medida usada aqui nessa primeira imagem? Qual é a unidade de medida usada na segunda? A medida que está indicando aqui é o metro. E aqui na estrada é o quê? É o quilômetro. Pode ser estabelecida a relação de quê? 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Isso vocês já sabem, né? Isso é a relação de metro em quilômetro. 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Porque existem diferentes unidades de medida
para a mesma grandeza, que neste caso é o comprimento. Por que nas unidades de medida de comprimento existem tantas unidades de medida? Metro, quilômetro, decímetro, centímetro, milímetro, decâmetro, hectômetro. E aí, por que isso acontece? As diferentes unidades de medidas existem para que os resultados da medição não sejam números com muitos algarismos. Você não pode escrever, em vez de você escrever 1000 metros, você escreve 1 quilômetro. Então, várias unidades de medidas elas foram feitas para que você consiga escrever a mesma distância, mas usando menos algarismos. Você também pode dizer que, em vez de escrever os 1000 metros, você só vai colocar que é 1 quilômetro, ou seja, economizou, né? 3 algarismos, tirou os 3 zeros e só colocou quilômetros. Ao escolher uma unidade cuja grandeza se aproxime da grandeza a ser medida, obtém-se resultados numericamente mais simples, 1000 e 1 quilômetro, né? Você consegue até para realizar cálculos, se torna mais simples. Múltiplos e submúltiplos do metro, olha só. Os múltiplos do metro são aquelas unidades de medidas maiores. O múltiplo, ele lembra de multiplicação. Então, são maiores do que o metro. Já os submúltiplos são aquelas unidades de medidas menores do que o metro. Quais são as unidades de medidas maiores que o metro? Hectômetro, decâmetro e o quilômetro. E as menores, decímetro, centímetro e milímetro. Ok? Você já imaginou qual é o tamanho do Oceano Atlântico? Ou sabe qual é a espessura de uma folha de papel? Uma folhinha de papel simples assim, olha. Quando a gente pega uma folha de papel e a gente quer saber a espessura é essa aqui, ó. Não é comprimento nem largura, é a espessura da folha de papel. Conhecer os valores dessas e de outras medidas muito grandes ou muito pequenas motivou o desenvolvimento de novas unidades de medidas formadas por agrupamentos de metros, chamadas de múltiplos de metros, e usadas para medir grandes distâncias. Ou por frações do metro, que são chamados os submúltiplos de metros, e é usado para medir pequenas distâncias. Observa a tabela. Nós temos aqui a nossa tabela. Eu sempre gosto de comparar a tabela das unidades de medida com o nosso quadro posicional. Você imagina aqui que a unidade padrão, que é o metro, corresponde a uma unidade. Então, o nosso quadro posicional ele não vai aumentando de 10 em 10. 10 unidades corresponde a uma dezena. 10 dezenas, uma centena. 10 centenas, uma unidade de milhar. Então, vocês podem comparar isso do mesmo jeito com o quadro de unidades de medida, só que a nossa unidade, vai ser o metro. Um metro, uma unidade. Então, o decâmetro, a gente pode comparar com a nossa dezena. A dezena não é 10 vezes maior que a unidade, então o nosso decâmetro vai ser 10 vezes maior que o metro. O hectômetro é a nossa centena do nosso quadro posicional. Centena é 100 vezes maior que 1, centena não vale 100, então o hectômetro também vale 100 metros, ok? Equivale a 100 metros. E o nosso quilômetro é a nossa unidade de milhar, o nosso 1000, certo? Então, nossa unidade de milhar corresponde a 1000, quando a gente compara com a unidade padrão, com 1. Então, uma unidade de milhar equivale a 1000. Então, o nosso quilômetro equivale a 1000 metros. Então, decâmetro é a nossa dezena, 10 metros. O hectômetro é a nossa centena, 100 metros. E o quilômetro é a nossa unidade de milhar, que é o 1000 metros. Do mesmo jeito, são os submúltiplos de um metro. Os submúltiplos você vai comparar com os números decimais. Decímetro, décimos, centésimos e milésimos. O décimo não é a nossa unidade dividida em 10 partes, então o nosso decímetro vai ser o metro dividido em 10 partes. Então, 1 dividido por 10 dá 0,1. O nosso centímetro é o nosso centésimo, é os nossos centavos do sistema monetário, que é a centésima parte, é dividida em 100 partes iguais. Então, nossos centímetros é o metro dividido em 100 partes iguais, por isso que dá 1 centímetro corresponde a 0,01, que a gente lê como 1 centímetro, porque ele vai terminar aqui na casa dos centímetros. E o milímetro é o nosso metro dividido em 1000 partes iguais, que vai corresponder a 1 milímetro, ok? Ou 1 milésimo, que é o nosso milésimo no nosso quadro posicional.
Então, aqui fica mais fácil para vocês terem uma noção de quanto vale cada múltiplo e cada submúltiplo do metro, certo? Submúltiplos do metro, vocês associam a parte decimal, décimos, centésimos e milésimos. E os múltiplos do metro, a nossa dezena, centena e unidade de milhar, ok? Os valores serão os mesmos, só está mudando aqui a nomenclatura. No lugar de unidade, a gente vai chamar de metro, no lugar de dezena, decâmetro, no lugar de centena, hectômetro, e no lugar de unidade de milhar, o quilômetro. Mas os valores são os mesmos. Agora pense que você dispõe de uma barra de madeira. Essa barra de madeira ela mede 1 metro e foi dividida em 10 partes iguais. Cada parte é chamada de um decímetro, né? Porque se eu tenho 1 metro dividido em 10 partes, cada partezinha dessa vai ser um décimo ou um decímetro, como a gente está trabalhando com metro. Como nota que a parte que ainda precisa ser medida tem 4 a 5, não, cada parte é chamada de decímetro e corresponde a um décimo do metro, ou seja, um decímetro é igual a 0,1. Você nota que a parte que ainda precisa ser medida tem entre 4 e 5 decímetros, mas ainda falta um pedacinho a ser medido. Você pega, então, uma nova barra, agora dividida em 100 partes iguais. Então, a mesma barra de ferro que tem 1 metro, você vai dividir em 100 partes iguais. Se você dividir em 100 partes iguais, você encontra o quê? 1 centímetro, né? Corresponde ao centésimo do metro, que é 1 centímetro. Então, 1 centímetro é igual a 0,01. Com essa barra, você mede o tecido e nota que ele tem, além de 5 metros e 4 decímetros, que já foram medidos, mais 5 centímetros de comprimento. Então, pegou o tecido usando a barra inteira. Deu 5 barras de 1 metro. O restante você viu que deu 4 decímetros, que você dividiu o metro em 10 partes, ele deu 4 e ainda deu mais 5 centímetros. Então, ficou assim, ó. 5 metros, 45 centímetros. 5 partes inteiras. A leitura é feita usando a unidade de medida determinada pela vírgula. Então, você vai ler primeiro, que aparece aqui na vírgula, que é os 5 metros, e o restante você vai olhar na casa decimal que ele está terminando. Então, aqui é 5 metros, 45 centímetros. Vocês vão ler da mesma forma que vocês leem os números decimais. A diferença é que, em vez de você dizer 5 inteiros e 45 centésimos, aqui você vai ler 5 metros, que é a nossa parte inteira é o metro, 45 centímetros, que é a mesma cor do nosso centésimos, dos nossos centavos e assim por diante, certo? Veja como indicar essa medida de comprimento se eu quisesse dizer quantos decímetros tem esse número. Então, se eu quero saber quantos decímetros ele possui, o que é que eu vou fazer? Colocar em destaque o número que está no decímetro. Então, eu vou cortar essa vírgula daqui e coloco a vírgula agora no decímetro. Quem vai me destacar é o decímetro. Então, eu vou ler 54 decímetros e 5 centímetros. Mas eu quero agora ler só usando o centímetro como unidade de medida. Então, eu vou destacar o número que está abaixo do centímetro. Coloca a vírgula aqui. 545 centímetros. Certo? Para converter uma mesma medida de comprimento em de uma unidade para outra, é preciso multiplicá-la ou dividi-la por uma potência de 10. Do mesmo jeito, a unidade é 10 dezenas, a dezena é 10 centenas é uma unidade de milhar. Vocês veem que vai mudando de 10 em 10, porque o nosso sistema é decimal. Do mesmo jeito, vocês vão fazer para transformar de metro para quilômetro, de metro para centímetro e assim por diante. A diferença é que, para um lado, você vai multiplicar, para o outro, você vai dividir. Mas olha só. Se eu quero, olha, quando eu estou fazendo, vamos agora relembrar o nosso conteúdo. Quando a gente vai multiplicar por 10, 100 mil, multiplicar por 10, 100 mil, a gente não desloca a vírgula sempre para a direita? Ou seja, a gente aumenta o valor dos números, do mesmo jeito é quando a gente vai transformar. Se a gente quer transformar de um número que está desse lado para uma unidade de medida que está aqui em quilômetros, para a unidade de medida que está à nossa direita, a gente sempre vai multiplicar de 10 em 10. Do mesmo jeito que a vírgula anda para a direita, se a gente quer transformar hectômetro em metros, eu estou aqui, quero ir para a direita, eu vou multiplicando. Cada casinha dessa, cada ordem dessa vale 10. Então, de hectômetro para metro, eu tenho 1, 2. Então, 10 e 10, eu vou multiplicar por 100.
Primeiro vezes 10, depois vezes 10 de novo. Agora, se eu quero transformar um número que está aqui no decímetro para o número que está à minha esquerda, quando eu ando para a esquerda com a minha vírgula, eu faço o quê? Eu estou dividindo, porque eu estou diminuindo o valor do meu número. Então, se eu quero transformar de decímetro para quilômetro, eu tenho que ir dividindo. E em cada ordem eu vou dividindo por 10. Primeiro eu divido por 10, aí virou metro. Dividir por 10 de novo, virou decâmetro. Divido por 10 de novo, virou hectômetro. Divido por 10 de novo, virou quilômetro. Professora, mas não tem uma forma de eu ir direto? Não tenho. Se você observar aqui, eu tenho 4 10. 4 10, isso me implica em 4 zeros. Então, eu posso, se eu quero transformar de decímetro direto para quilômetro, eu vou dividir logo por 10.000, que é o número que tem 4 zeros. Entenderam? Então, toda vez que eu estou no número desse lado, eu vou transformar por alguém que está do meu lado esquerdo, eu vou dividindo, certo? Porque a minha vírgula, ela, para o lado esquerdo, ela divide. Eu estou dividindo, então eu volto minha vírgula. Se eu estou desse lado e eu quero transformar uma unidade de medida que está aqui está do meu lado esquerdo, eu vou multiplicando, dependendo da quantidade de ordens. Se eu vou multiplicar de hectômetro agora lá para milímetro, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, 5, 10, qual é o número que tem 5 zeros? 100.000. Então, eu posso multiplicar logo por 100.000. Então, eu posso ir de 10 em 10, entendeu? Então, lembre, para a direita eu multiplico, para a esquerda eu divido. Vamos um exemplo. Quero converter metros em decímetro. Olha, metros aqui. Pagar tudo. Eu quero... aqui eu já estou. Transformar metro em decímetro. Olha. Eles estão vizinhos. Então, se eu vou para a direita, eu multiplico. Então, eu só preciso multiplicar por 10. 25,12, no caso é metro, né? 25,2 metros vezes 10 me dá 252 decímetros. Multipliquei por 10, andei a vírgula uma casa. Agora eu quero converter decâmetro em centímetros. Olha, decâmetro também vou da esquerda para a direita. Vou deslocar para a direita, então, 1, 2, 3 casas, 1.000, porque tem 3 zeros. Então, só eu multiplicar por 1.000, ou então eu posso fazer vezes 10, vezes 10 e vezes 10. É a mesma coisa, certo? Então, eu tenho 2,345 decâmetros e quero transformar em centímetros. Multiplico por quanto? Por 1.000, que vai dar 2.345. Olha. Multiplicação por 1.000, 3 zeros, a vírgula vai andar 3 casas. Logo, 2,345 decâmetros é igual a 2.345 centímetros. E agora, queridos, vocês vão fazer as atividades da página 62 e 63. E no nosso encontro do MIT, eu vou corrigir 59 que faltou e essas duas, 69 e 63, tá certo? Então, não esqueçam de anotar as dúvidas e qualquer coisa pode me perguntar. A nossa aula de hoje acaba por aqui. Tchauzinho e até o nosso próximo encontro, certo?